noite, está começando mais um Link FAG. Eu sou a Emily, acadêmica do 5º período do curso de jornalismo do Centro FAG. E eu sou a Tamerlin, também acadêmica do 5º período. Esta é uma atividade da disciplina de Laboratório em Jornalismo 1 com o professor Luiz Sonda. O Link FAG é um telejornal produzido e apresentado por nós. Neste momento estamos transmitindo a 5ª edição ao vivo aqui no Facebook, diretamente do estúdio da TV FAG. Vamos levar até você reportagens que fizemos utilizando a nova ferramenta do telejornalismo, os celulares. Isso significa que nós mesmos filmamos e editamos o material. E tudo isso você vai acompanhar em 10 segundos. As reportagens que vamos exibir a partir de agora no Link FAG foram produzidas pela turma do 5º período durante a pandemia. Por isso, vemos pessoas usando máscaras e diversas entrevistas feitas por plataformas online. E começamos essa edição falando sobre Toledo, que entrou em bandeira preta de risco extremo do contágio do coronavírus. O nosso repórter Noah Deolindo tem mais informações. Boa noite, é isso mesmo. Toledo está em bandeira preta, o que significa matriz de risco devido à lotação dos leitos de hospitais. O prefeito Beto Luniti assinou um novo decreto em função da prevenção do coronavírus. Os profissionais da saúde informam a importância, ainda assim, do uso de máscara, álcool em gel e o distanciamento social como maior prevenção do coronavírus. Eu volto com vocês aí no estúdio. É isso mesmo, é importante ressaltar o uso da máscara, praticar distanciamento social e usar álcool em gel e torcer para que a vacina chegue para todos. Por causa da piora da pandemia e a vacinação em ritmo lento, as festas vão precisar esperar mais um pouco para serem realizadas. A situação é mais difícil ainda para quem teve que remarcar a segunda vez a festa do casamento, como conta a repórter Yasmin Aires. Igor e Nayara iriam se casar em dezembro de 2020, porém, com a pandemia de Covid-19, eles precisaram adiar os seus planos. Uma questão da pandemia, limitação, fechamento de eventos, não poder aglomerar, né? Até para não pôr a gente em risco, pôr as nossas famílias em risco também, a gente teve que remarcar. Eles falam que a parte mais difícil de se adiar um casamento é conseguir conciliar a nova data com os fornecedores. Ver se todos podem na mesma data, porque se não puder também não tem como a gente fazer. Então são fatores que atrapalham bastante, né? Mas que a gente não pode controlar. No dia 8 de maio, Igor e Nayara se casaram no civil. Essa data seria feito o casamento junto com a festa, mas com o avanço da Covid-19, eles optaram por adiar esse sonho mais uma vez e fazer algo bem menor e mais seguro. E eles deixam um recado. Então a gente não pode ser responsável e expor as pessoas ao risco só para fazer uma festa. É nosso sonho, a gente quer fazer, a gente vai fazer, mas na época certa. Com os casamentos e outras festas precisando ser adiadas ou canceladas, o setor que mais vem sofrendo com isso é o de eventos. Segundo a Associação Brasileira de Eventos, o setor movimentava cerca de 250 bilhões de reais por ano. Mas com a pandemia, ele teve uma queda significativa, é o que explica o dono deste buffet de eventos. O setor, né, de não só buffet, mas a decoração, o florista, a banda, o fotógrafo, a maioria não está recebendo, né? A não ser quando antes tem algum contrato de pagando por mês e tal, mas no nosso buffet é diferente, a gente não pede esse adiantamento total da festa, né? A visão para o pós-pandemia é positivo para o setor, isso porque eles contam com a alta procura para a realização dos eventos. Que quando puder fazer os eventos, vai ser um atrás do outro e sim, a gente vai conseguir superar isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Trabalhando e superando todos os obstáculos, né? E estamos na torcida para que essa fase ruim passe logo e que em breve a gente possa ver mais casais realizando seus sonhos. Você que é mãe e professora ao mesmo tempo e está enfrentando dificuldades para conciliar as duas coisas, essa reportagem é para você. Eu mesma fiz essa reportagem.
Eu mesma entrevistei algumas mães para saber como elas estão fazendo para lidar com essa nova situação. Ser mãe e ter que trabalhar fora nunca foi uma tarefa muito fácil. Mas como será que as mães estão lidando com essa situação em meio à pandemia? Thaís é mãe e também professora do ensino fundamental e conta que está sendo desafiador enfrentar este novo cenário. Após a volta do meu trabalho, ainda continuo com os afazeres domésticos em casa e também a corrigir as tarefas dos alunos que não estão indo para a escola presencial. Então, eles enviam as atividades online para a gente estar corrigindo no contraturno. E também nos finais de semana também recebo atividades de alunos no sábado, domingo, que a gente entende também que as famílias não conseguem estar realizando e a gente acaba trabalhando dobrado. Na minha opinião, acredito que seja a melhor forma ainda seria a forma online, devido ao baixo índice das crianças que estão indo presencial. E muitos pais não autorizaram as crianças voltarem à escola. Então, a gente ainda está atendendo online. Então, assim, acredito que as autoridades, ou mesmo até os pais, deviam repensar nessas atitudes, né? Devido ao contágio, o medo da gente estar saindo de casa, os casos estão aumentando. Então, na verdade, a gente está correndo muito risco. Eu, como mãe, não vou enviar os meus filhos à escola presencial. Já a Andressa, que é diretora do CEMEI de Toledo e também mãe, conta as dificuldades da sua profissão neste momento. A gente sabe que não é fácil. Quando nós cobramos, quando nós pedimos devolutivas, a gente entende exatamente o que eles estão passando lá. Porque nós também estamos passando aqui do outro lado. Nós, profissionais da educação, nós também somos pais, na sua maioria. Nós temos os nossos filhos lá em casa que também estão tendo que dar devolutivas de atividades para a escola. Eu mesma me deparei com essa situação. A minha filha entrando na vida escolar, de fato, e tendo que criar um tempo, porque é isso, é você ter que fazer o seu tempo se multiplicar para que todas as suas funções sejam bem feitas. Por exemplo, eu sou mãe, eu sou professora, eu sou diretora de um CEMEI. Eu me tornei diretora em meio a uma pandemia, onde não foi nada fácil ser aquela que conscientiza as famílias, junto com as professoras, claro, mas que encabeça essa conscientização sem entender muito bem como lidar com tudo isso. Era uma experiência nova, dentro de uma situação nova, mas eu venho tentando manter-me sã, porque é isso que a gente tem que tentar todos os dias, estar são. Não deixar que o medo, que a incerteza, que a ansiedade que a pandemia trouxe nos enlouqueça. Porque muitas vezes a gente se vê assim, um pouco enlouquecido, sem saber para que lado correr. Mas eu venho tentando, todos os dias, ser mãe, dar as devolutivas das atividades da minha filha lá na escola, conscientizar as minhas professoras da importância de não abandonar o trabalho delas, mesmo quando elas são cobradas e julgadas como sendo os profissionais que não deixaram de receber nenhum dia sem trabalhar, o que não é verdade. Só um profissional da educação sabe o quanto nós trabalhamos, o quanto nós renovamos, nos reinventamos e o quanto não é fácil, como eu já disse no início, lidar com as mídias. Janaína é psicóloga e dá um alerta às mães que estão com esse tipo de dificuldade, afirmando que a busca da perfeição é um veneno para o psicológico. Elas procurarem uma perfeição e muitas delas vão para esse caminho. Aí que entra o excesso de estresse, pode entrar depressão, crises de pânico, porque ela começa a querer ser, né, uma mãe perfeita, para cobrir algumas coisas que ela ouviu da família ou da sociedade, e aí que vem os grandes problemas. Ninguém consegue ser perfeito, né? Nós erramos como mãe, nós erramos como ser humano, porque justamente somos seres humanos. Muitas pessoas perderam o emprego com a pandemia e buscaram empreender para sobreviver esse momento tão difícil. E teve muita gente que buscou dar uma volta por cima e transformar a expectativa de um novo negócio. Eu mesma conversei com alguma delas. Em 2020, com a chegada da pandemia, muitas pessoas perderam o emprego.
E esse movimento despertou a vontade e a necessidade de empreender. Muitas pessoas ainda têm medo de empreender, mas a pandemia tornou mais fácil esse processo, como conta a Júlia. Eu comecei com um produto com baixo custo e também com um valor final mais baixo, e com o atrativo da Thaís, e aí a gente, vendeu muito, e daí eu entrei no mercado, isso foi em maio. Aí em junho eu lancei outra caixa de Dia dos Namorados, até então eu não fazia bolo pra vender. E aí, julho, agosto a gente fez a caixa de Dia dos Pais, e julho foi a primeira vez que eu fiz um bolo que eu postei. E daí pra frente comecei a vender bolo devagarzinho e tal, fui mudando, me adaptando, e aí o meu auge mais foi em dezembro ali, quando eu lancei do Natal, né, um catálogo, fiz fotos profissionais, que agregou muito valor pro meu produto, e as pessoas gostaram muito, e aí no Natal eu estourei de vender. E segundo o Sebrae, em Cascavel, no ano de 2020, foram abertos mais de 45 mil novos MEIs, sendo o setor de serviços o mais movimentado. Com a pandemia, né, o ano passado, o que a gente percebeu, e é o esperado, né, num momento assim intenso de demissões, de insegurança econômica e tudo mais, que cresce a quantidade de empreendedores por necessidade principalmente. A pessoa que perdeu o emprego, não consegue recolocação rápida porque o mercado está inseguro, está instável, né, está sem contratar, e a partir disso, obviamente, como ela precisa sobreviver, os boletos continuam chegando, as contas continuam chegando, ela usa de uma habilidade, de uma competência, de algo que ela sabe fazer, como forma ali de subsistência até, né, de eu vou empreender, fazendo algo que muitas pessoas me elogiam, mas geralmente eu só faço por hobby, ou faço nas horas vagas, eu pego essa habilidade, essa competência que eu tenho e faço disso um negócio. E esse foi o caso da Júlia. Ela trabalhava em uma empresa e com a pandemia, ficar em casa trouxe para ela a oportunidade de empreender. No começo foi muito difícil, porque as pessoas vêm com os olhos ruins, minha família não via com o olho muito bom, então eu não tive muito apoio dos meus pais no começo, mas do Éder mesmo, que me apoiou. Ele falou, é isso que você quer, vamos fazer. E esse meu tio, que é empresário, viu um potencial nos números, na clientela e tudo mais, e me incentivou a continuar. Em dezembro eu saí da Itaipu e a minha previsão era começar a trabalhar com meu pai em janeiro desse ano, né? Meio período com meu pai e trabalhar com bolo à tarde. Só que daí não deu. Deus foi abençoando e eu fui pegando, nome e eu não preciso de outro trabalho, entendeu? Hoje e tô crescendo cada vez mais. A pandemia me deu essa oportunidade, entendeu? O consultor de negócios do Sebrae, Gabriel Delalo, comenta que a pandemia trouxe um aceleramento nos processos do empreendedorismo. A pandemia ela veio para mexer com todo o mercado, né? Tanto o mercado de trabalho quanto o empreendedorismo em si, o mercado de negócios. O que a gente percebe é que em toda crise tem oportunidades, mas ela acelerou muitas coisas que a gente via que ia acontecer nos próximos anos. Desde do próprio trabalho remoto, desde a digitalização das coisas, desde a consolidação das redes sociais, do digital, do e-commerce. Isso eram coisas que a gente já vinha falando que precisava, era necessário, que não dá mais para se manter somente com o tradicional. Então, a pandemia, ela trouxe velocidade a todas essas mudanças que estavam para acontecer. A pandemia traz uma incerteza maior, mas para alguns setores foi um momento de acelerar algumas decisões, assim, e para quem consegue, para quem já tem estrutura, ou para quem vê que é o momento, né, precisava às vezes de um empurrão, a pandemia pode sim ter sido um fator aí decisivo dessa mudança um pouquinho mais drástica na vida. É muito legal que ver, mesmo que passando por momentos difíceis, as pessoas estão conseguindo construir algo bom. Com o novo coronavírus, profissionais da área da saúde tiveram que reinventar para atender necessidades dos pacientes. E é o caso da fisioterapeuta Elis, que adaptou seu trabalho para contribuir com a melhora dos pacientes. Com o novo coronavírus, nós tivemos que nos readaptar ao nosso novo normal. E é por isso que hoje nós trouxemos a Elis, que é fisioterapeuta e atende pacientes debilitados por função da Covid.
e ela também vai nos explicar a importância de fazer fisioterapia no processo de recuperação. Confere aí. Olá, meu nome é Elisângela Santos, eu sou fisioterapeuta na Clínica Corporal. Bom, nós não tínhamos ideia de como os pacientes viriam para nós, na verdade, porque como é tudo muito novo, então nós conhecíamos de ouvir falar. Então, quando os pacientes vieram para nós tivemos que fazer então um protocolo de atendimento para eles. Quando o paciente sai, quando ele sai tanto da parte de internamento quanto da parte de isolamento mesmo que em casa, a parte pulmonar dele está comprometida, que seja 10% ou mais. Isso vai trazer o que para ele? Dificuldades respiratórias para coisas simples. Vou subir uma escada, por exemplo. Ali ele vai sentir canseira, atividades do dia a dia que antes ele fazia corriqueiramente. Então, o que acontece nesse pós-Covid? Por que é importante fazer a fisioterapia? Porque na fisioterapia nós trabalhamos as questões dos padrões respiratórios. Então, nós vamos ensinar o paciente a respirar novamente. Então, nós passamos exercícios de padrões respiratórios, exercícios que exijam mais esforços, tanto da parte física quanto respiratória. Então, assim, é difícil você pensar num paciente pós-Covid que não faça fisioterapia, porque ele vai ter que reaprender toda a questão de como se respira, ter força para respirar, onde ele vai aplicar essa respiração para ele não fazer os exercícios de maneira fadigada, nem as atividades do dia a dia de maneira fadigada, mas sim de maneira funcional e tranquila, sem sentir a falta de ar, ou a dispneia. A melhor receita para o paciente ou para qualquer pessoa é fazer atividade física. Não existe, acho que, outro meio que previna ou que seja mais benéfico ao paciente que um paciente que já tem um histórico de exercício físico, que seja a sua caminhada diária, que seja o seu futebol, que seja pedalar, enfim, o paciente que faz atividade física pré-Covid, qualquer um, que ninguém vai adivinhar para pegar um Covid, ele já está muito à frente de quem não faz nenhuma atividade. O paciente que vem para nós, que pegou o Covid e que faz atividade física, a recuperação dele é muito melhor do que os pacientes que não fazem atividade nenhuma. Então, assim, o grau de comprometimento deles, ele é muito mais rápida, ela é muito mais satisfatória, porque ela é muito mais rápida em comparação àqueles que não fazem. Porque o paciente que não faz, então assim, ele vai ter que começar, bem dizer, do zero. Então nós vamos ter que ensinar as atividades para ele. Então ele vai ter que ter uma capacidade pulmonar que antes ele já não tinha. O paciente que faz atividade física, ele já vem preparado, digamos assim, porque o nosso corpo ele tem um histórico. Então o paciente que já fazia atividade, ele só vai dar sequência dali em diante. O pulmão dele vai se lembrar, digamos assim, que ele já tinha uma capacidade respiratória antes de ter pego esse vírus. Muito bacana o trabalho que esses profissionais vêm realizando. O isolamento social durante a pandemia afetou principalmente as crianças. De repente, elas tiveram que ficar em casa, sem poder correr ou brincar com os amigos. E isso não foi nada fácil. Já estamos na metade de 2021 e as aulas presenciais em grande parte ainda não foram retomadas. Quem mais fica prejudicado com isso é a criançada na idade pré-escolar, que precisa o contato físico com outras crianças. É o caso de Amanda, de apenas 4 aninhos. Uma forma de gastar toda essa energia e ter um contato com demais crianças foi o judô. A sua mãe, Sandra, conta os benefícios do judô para a pequena Amanda. Melhorou a parte física, metabólica dela. Como ela era uma criança que já tinha propensão à obesidade, ajudou bastante a perca de peso também, ajudou na disciplina, a exercer algumas atividades em casa também com mais facilidade. E também a queima da energia, para distribuição da alegria dela com os amiguinhos, lá onde ela pode também estar descontrariando um pouco essa prisão que fica em casa, aqui lá ela consegue extravasar um pouco. Os esportes e as atividades físicas se tornaram grandes aliados nesta pandemia. Em todas as idades, os pequenos também precisam praticar esportes e atividades. O Sansei Ricardo dos Santos conta quais os benefícios
do esporte judô para as crianças e os cuidados que estão sendo tomados durante a pandemia. O judô consiste em disciplina, respeito e muito trabalho. O judô é um esporte japonês onde os atletas acabam fazendo o esporte pela disciplina e pelo caráter de motivação entre eles. O judô vem como um trabalho de autoconfiança e autocontrole para as crianças que têm um gasto de energia muito grande e para as crianças calmas que acabam tendo uma grande concentração e foco dentro do aprendizado. As atividades esportivas dão um alívio aos pequenos, né? E antes de encerrar, temos uma notícia muito boa para o cascavelense de 56 anos ou mais. Chegou a sua vez de tomar a vacina. A repórter Yasmin Aires tem mais informações. No cronograma de vacinação, que segue até amanhã, dia 11, pessoas com 56 anos ou mais podem ser vacinadas contra o Covid-19. Basta ir nas UBSs das 8 da manhã ao meio-dia, exceto nas unidades do Colmeia, Floresta, Maria Luísa, Nova Cidade, Santa Cruz e Guarujá. Para receber a vacina, é necessário levar o CPF ou o cartão do SUS, junto com o documento com foto e o comprovante de residência. Até quarta-feira, dia 9, foram vacinadas 83.081 pessoas com a primeira dose e 40.009 com a segunda. Volto com vocês no estúdio. A gente fica com o coração quentinho com essa notícia. Torcemos que todos possam tomar a vacina o mais breve possível. E o Link Fag de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.